Deficiência visível é aquela que é a deficiência física, a pessoa com síndrome de Down, tem a sensorial, intelectual e tem a invisível, que é aquela que atinge a mente. Tem várias medicações, estão evoluindo, mas precisa desse amparo durante o tratamento. Que se a gente não começar pouco a pouco, né, e pedindo para transformar, para gerar o conhecimento, a gente não vai conseguir fazer nenhuma mudança grande. Tem muito a ser falado. Parece até que tem algumas doenças que são mais atraentes para falar e outras não. Porque a esquizofrenia é uma doença ainda que tem um início muito complexo. Olá pessoal, hoje estou tendo a grata satisfação de bater um papo, de receber a advogada a doutora Lívia Martins, membro do Conselho da OAB Saúde Mental. Estou certo, doutora? Comissão de Saúde Mental da OAB. Exatamente, e vamos falar sobre saúde mental e sobre outros assuntos. Quem é Lívia Martins? Qual a sua trajetória? Oi. Fale para o internauta. Oi, Mauro Quintão, tudo bem? Interlocução Brasil. Meu nome é Lívia Martins, eu sou advogada, casada, mãe de um rapazinho de 6 anos, atuo na área de família, posse e propriedade já tem um tempo, e em decorrência, Mauro, de um caso peculiar que foi para o meu escritório, eu comecei a me debruçar, a estudar mais sobre a questão da saúde mental, a legislação que era aplicada a essas pessoas e como a gente e como é na prática, né? Como que o advogado entrega a decisão e a pessoa, a família, ela se vê diante daquela situação, né? Se vai atingir a solução que se almeja. E aí eu me deparei com um período de 2012, 13 e depois em 2016 teve uma alteração em 2015 da legislação, que é o Estatuto da Inclusão, a Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa legislação ela foi trazida para modificar, na verdade é para corrigir algumas imprecisões e dar mais garantias às pessoas com deficiências, para tirar aquele estigma de você olhar para a pessoa com deficiência e falar ela é incapaz. Aqui preconceito. O preconceito. Até para proteger. Isso. Trouxe várias garantias. Esta lei do político Romário? Isso. Eles chamam de Lei Romário, Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei ela trouxe várias garantias. Mas teve um ponto que deixou as pessoas com deficiência, que é invisível, meio desamparada. O que é deficiência invisível? Explica para o internauta. Eu vou começar primeiro para explicar o que é deficiência visível. Sim. Deficiência visível é aquela que é a deficiência física, a pessoa com síndrome de Down, uma pessoa que aos seus olhos, uma pessoa, a gente fala do homem médio, ela consegue identificar. Não tem um braço. Isso. Tem a sensorial, intelectual, tem a física e tem a invisível, que é aquela que atinge a mente. Então, fisicamente, a pessoa, você olha e fala que não tem que dar nenhuma garantia, nenhuma ação afirmativa para essa pessoa. Mas ela tem uma doença mental. E isso que é o problema. Que essa pessoa precisa de um amparo de garantias maiores. E essa legislação, ela protegeu, trouxe as garantias para a pessoa com deficiência. Teve o lado positivo. Muito então, positivo, muito positivo. De vista, senhora. E qual foi o lado negativo? O que precisa ser feito para corrigir? Tem que haver um aprimoramento da legislação. Mas o lado negativo é que essas pessoas com deficiência invisível e as famílias, elas ficaram sem o devido amparo. Vou dar um exemplo para você. A legislação ela trouxe falando que deficiência, colocou um conceito, colocou que é intelectual, visível, sensorial, colocou todas no mesmo artigo. E ela, lá no finalzinho, ela revoga um artigo do Código Civil que fala sobre o absolutamente incapaz em decorrência de alguma doença mental, um transtorno mental. Ela revogou e falou o seguinte: com essa revogação, o Código Civil passou a ser lido assim:
absolutamente incapaz, menor de 16 anos, ponto. Relativamente incapaz é o restante, e absolutamente, se você não está entre 16 e 18 anos, você é absolutamente capaz. Então, quando ela revogou essa possibilidade do absolutamente incapaz ser a pessoa com um transtorno mental, alguma incapacidade permanente ou temporária, ela tirou várias garantias dessas pessoas. E a pessoa que está em coma? A pessoa que está em coma, acontece o seguinte: ela não é absolutamente incapaz. Vamos partir do pressuposto que ela tem mais de 16 anos. Ou ela é relativamente incapaz, ou ela é absolutamente capaz. Ela está em coma, fica por um período prolongado, e as proteções, as garantias que poderiam ser dadas a ela por ela antes dessa legislação ser equiparada a absolutamente incapaz, não existe mais, porque ela já atingiu 16 anos. Entendi. O critério vai ser exclusivamente cronológico. Contou a idade, fez 16 anos, já ganhou relativamente incapaz. E aí, a questão da prescrição, outras garantias que tinha para o absolutamente incapaz, para uma criança, para um adolescente, essa pessoa que está em coma não tem mais. Obviamente que os tribunais fazem interpretações constitucionais, né, para tentar trazer essa garantia de volta. Até para suprir essa... ela faz uma interpretação de acordo com a Constituição. Mas seria mais fácil se a legislação tivesse lembrado dessas pessoas, né? Colocar lá que a questão da deficiência, seria os deficientes, a sugestão e da senhora. As exceções, e colocar então, vamos as falar exceções. que algum político toma essa providência, tá? E colocar as exceções porque existe. E com essa legislação, a lei brasileira de inclusão, essas pessoas ficaram no limbo. A questão da curatela. Hoje, o curador ele ganhou o título de contador, porque os atos dele estão restritos à administração patrimonial, à administração financeira, mas isso para as pessoas com deficiência visível está perfeito. Às vezes a pessoa não pode se locomover, mas ela está aqui perfeita mentalmente. Mas e quem está com alguma questão aqui interna? Que está precisando de uma cura? Para que eu vou? Isso é uma coisa que eu fico pensando. Para que eu vou pensar primeiro na administração financeira e patrimonial da pessoa, se ali na emergência o seu parente, aquele ente querido seu, está precisando de um tratamento imediato? Eu vou ficar esperando. No caso específico da esquizofrenia, eu vou ficar esperando ela ter um surto, eu tenho que chamar o SAMU, a ambulância, para fazer a internação, comunicar que é internação voluntária, aí fica um tempo no tratamento e depois volta para casa. Cada surto tem uma degeneração cerebral, eu não vou querer que isso aconteça. Então, se ela não está bem para escolher o seu tratamento, eu que vou ser a curadora, a cuidadora afetiva mesmo, cabe a mim orientar, identificar, não sei se vai falar que é obrigar a tratar, mas naquele momento a pessoa não está com discernimento. A pessoa com esquizofrenia, que eu faço parte da AME, que é uma associação nacional de pessoas de familiares de pessoas com esquizofrenia, e aí a gente vê muitos casos da pessoa, do filho com esquizofrenia, ele não reconhece que tem esquizofrenia. Aí eu vou chegar para ele, vou colocar isso na vida prática mesmo. A mãe vai chegar e falar: filho, você tem que tomar essa medicação. Ele não vai tomar porque para ele não tem. Aí eu vou entrar com uma medida de curatela para ser administradora do patrimônio dele, sendo que eu quero que meu filho que ele trate. Que se recupere, que né? ele se recupere. Nós vivemos um outro período, hoje não é aquele período de Barbacena que dizem que foi o Holocausto brasileiro. Outra questão, essa questão desse estigma de Barbacena. Houveram vários excessos, mas só que existem pessoas que precisam do tratamento integral intensivo. E existe medicação de uso contínuo, que ajuda a bastante. medicina está evoluindo, está fazendo vários estudos. A esquizofrenia é uma doença assim, que ainda com o diagnóstico ainda demora um pouco, mas tem várias medicações, estão evoluindo, mas precisa desse amparo durante o tratamento. O amparo porque a pessoa vai que a senhora volta. se refere é um amparo jurídico, na legislação, mais uma vez. Exatamente, na legislação, para que o curador tenha condições, porque o curador ele chega a ter problema até no consultório médico. Ele chega no consultório e fala assim, ele chega para um psiquiatra e fala: meu filho, ele não está tomando medicação. A senhora tem que aguardar aqui porque eu tenho que conversar com ele. A pessoa com esquizofrenia,
determinadas situações, ela vai falar, tá tomando toda a medicação, tá ok, não tá sentindo nada, não tá tendo alucinação, nenhum delírio. Me lembra um amigo que eu entrevistei recentemente, nosso amigo, Dr. Arne Belo, para quem eu mando um abraço. Um abraço, e falou, olha, o psicopata, o narcisista, ele engana todo mundo, por que não vai enganar o tribunal? Isso é complicado, eles têm poder de persuasão, capacidade, é complicado. É outra questão também que a gente precisa fazer a conscientização, né? Fazer uma distinção entre a psicopatia e a psicose, que é o caso da esquizofrenia especificamente. Precisa fazer o tratamento integral. Mas esse tratamento é delegado normalmente para um familiar. E se o familiar não tem o amparo da legislação, não tem o papel mesmo escrito para falar com o médico, para falar com a pessoa que vai fazer a internação ou obter a medicação, falar assim, olha, eu sou curador, eu posso. Tá? Ele tem que tratar, ele tem que tomar medicação, porque ele não está bem, ele não sabe o que está acontecendo. Quando a senhora fala em saúde mental, dentro dessa comissão de Minas Gerais, que, salvo engano, é a única no país. Foi uma criação, foi uma saúde ideia. Mental, quais são os problemas? Psicopata, narcisismo, fale um pouquinho essa comissão foi uma ideia da doutora Luciana Chamoni, única no Brasil, na ordem, uma ideia dela, que ela tem um afinco muito grande, eu atuo junto com ela, um trabalho magnífico, e ela visa fazer esse estudo da legislação especificamente, para entender quais são as falhas, o que pode ser aprimorado para que a psicose, para as pessoas com psicose e outras doenças, e hoje, depois da pandemia, os transtornos mentais que agora afloraram, que a pessoa possa ter uma legislação mais próxima da realidade e que se torne eficiente, prática, não é algo muito na teoria, ajude, né? Por exemplo, o que a mãe da pessoa que está com um transtorno mental, o que ela precisa? Ela vai no judiciário, ela obtém o quê? Isso daí vai ser exequível? Ela vai conseguir atingir algum objetivo, ou ela vai ficar com aquele papel debaixo do bolso? Essa reflexão de vocês, maravilhosa, tomara que as autoridades competentes tomem providências com essa iniciativa. Agora, a Ordem dos Advogados do Brasil deveria participar, penso eu. A gente fez há pouco um seminário sobre burnout e trouxe essa questão da saúde mental na advocacia, porque os advogados, o que acontece com os advogados? Eu participei de um seminário. Sim, da inimputabilidade. Sim. Isso. Na imputabilidade. E aí, essa questão da saúde mental da advocacia é interessante, porque nós advogados somos a peneira. Então, o cliente traz os problemas dele, a narrativa dele, e a gente que recepciona faz aquela peneira, transforma no pedido, de acordo com o que a legislação estabelece, para apresentar para o magistrado. E aí eu fiz uma comparação falando o seguinte, essa peneira ela tem que estar sempre equilibrada, né? Porque senão estoura, né? Ou então, nós vemos vários colegas aí ficar flor da pele com as decisões de casos de outros e acaba esquecendo de cuidar de si, né? Preconceito. A senhora é muito ativa, eu acompanho o trabalho de vocês. Teve um fato que envolveu um jornalista famoso da Rede Globo. Foi. Para o internauta. Foi recente, foi iniciativa da AME, que na apuração do segundo turno, agora das eleições, o senhor William, ele manifestou, ele falou algo utilizando a palavra esquizofrenia de forma extremamente pejorativa. Ele fez uma confusão lá na hora e falou assim que minha esquizofrenia não está para tanto, algo assim. Esquizofrenia não é adjetivo, é uma doença grave, é um transtorno mental grave, as famílias sofrem com isso. Então, você usar isso como adjetivo, ainda mais uma pessoa que tem a divulgação, né, e a responsabilidade como jornalista de falar é muito grave. Então a AME fez uma comunicação expressa para ele, fez uma carta. E ele se retratou. E ele se retratou, fez uma reportagem, a Sara participou, foi muito interessante. A conscientização precisa. Porque uma coisa que a gente precisa ver é que você não vê alguém falando assim, foi a Sara que mencionou isso para mim, você não vê alguém falando assim, quando alguém tá distraído, fala assim, ai, meu autismo. Você não ouve.
Quando alguém está confuso, fala, isso daí tá meio esquizofrênico, olha lá como é que a pessoa tá. Acabei de receber uma notícia da Sara agora falando que tem uma outra pessoa também que fala que utiliza isso. Sara é a presidente da AME, que é a Associação Mãos de Mães de Pessoas com Esquizofrenia. Ela é do Paraná e ela faz um trabalho muito interessante, brilhante sobre esse assunto, visando a conscientização e a busca pelos direitos. E eu participo da qualidade de advogada e tento contribuir da maneira que eu consigo. E esse apontamento que ela fez, que se a gente não começar pouco a pouco, né, pedindo para transformar, para gerar o conhecimento, a gente não vai conseguir fazer nenhuma mudança grande. Isso foi interessante, a retratação, mas tem vários outros que precisa falar muito. Tem muito a ser falado. Parece até que tem algumas doenças que são mais atraentes para falar e outras não. Porque a esquizofrenia é uma doença ainda que tem um início, né? É uma doença muito complexa. É difícil de detectar. Isso. Dizem que boa parte da população tem um certo grau de esquizofrenia. Né? Uns mais, outros menos. E nós temos vários outros transtornos mentais que precisam de ajuda. Enquanto não tiver uma exceção lá na legislação para explicar que existem os deficientes visíveis, que realmente precisam de todas essas garantias para tirar esse estigma de bater o olho e falar assim, fulano é incapaz. Mas existem aquelas outras pessoas que precisam da proteção da incapacidade. Então não precisa de uma nova legislação, e sim um ajuste. Faz um aprimoramento e tem que atuar nas outras legislações que tiveram os dispositivos revogados. Perfeitamente. Eu agradeço imensamente a participação da senhora no nosso canal Interlocução Brasil e passo para as considerações finais. Eu adorei a iniciativa. Falar desse assunto é sempre muito interessante, muito importante. A sociedade brasileira, nós temos mais de 2 milhões de pessoas só com esquizofrenia. Imagina o restante dos transtornos e doenças mentais. A gente precisa debater isso e fazer as aprimorações da legislação para não deixar essas pessoas que não são visivelmente deficientes abandonadas. Porque aí você joga as pessoas e as famílias para irregularidade e acaba acontecendo coisas absurdas. Teremos em breve um programa ao vivo, o Quintão Cast, em dezembro. Iremos convidá-la, a participar e abordar esse assunto outras vezes. Isso. Até breve. Até mais.